Meus caros irmãos, irmãs, amigos, amigas, hoje nós vamos estudar uma lição muito oportuna. Antes, porém, queremos saudar com todo o nosso amor fraternal os nossos amados pastores, Luiz e Sandra Pedroso, incansáveis titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, e por extensão também os nossos caros pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que são abençoadores do ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja, e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores, como eu disse há poucos instantes, hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre e culto pastor José Tomás Rodrigues Lima, e que tem como título Selos e Trombetas, Tremendos Juízos Divinos. Aparentemente um título diferente, mas vamos lá ao que a palavra nos tem. O texto áureo está baseado em Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, que diz, abro aspas, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso deixa-nos curiosos para saber o objetivo da lição, que é conhecer de forma simplificada a realidade dos selos e das trombetas no livro do Apocalipse, bem como perceber que juízos divinos fazem parte de acontecimentos do fim. E, por fim, praticar. Você se importa com esses assuntos? São relevantes para a vida da igreja? Você acha que o fim está próximo? Debata. Debata na sua classe. Debata com algum irmão da igreja. Debata com o pastor. O texto bíblico inspirativo está no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 a 6, que leio. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta da meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A introdução também é curiosa. Este tema, selos e trombetas, é capítulo de difícil explicação, mas que, em resumo, tem lições para o povo de Deus. Embora não seja possível explicar todos os detalhes, há 3 grandes verdades apocalípticas que devem chamar nossa atenção, e sem dogmatismo, sem pretensão de estabelecer doutrina inflexível. Vale considerar esse quadro apocalíptico como um todo. Assim, consideremos os tópicos seguintes. Ponto número 1. O eterno plano de redenção. A sua base bíblica está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 5.
abro aspas, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O plano redentor da parte de Deus está pronto desde a eternidade. Daí o fato de o livro, na verdade um rolo, estar escrito por dentro e por fora, o que não era comum na época. E isso aponta para o significado de que tudo está plenamente delineado nos planos de Deus. De um modo geral, os comentaristas concordam que o conteúdo do livro trata do, abro aspas, complexo de acontecimentos referentes à redenção e julgamento que acompanhará o fim deste mundo e dará começo ao mundo futuro. Fecho aspas, para citar que o autor desta expressão é George Led. Fica claro, neste quadro do livrinho que somente o leão de Judá, que é o mesmo Cordeiro de Deus, é digno de abrir o livro. Versículo 5. Isso significa que para todos os efeitos escatológicos, Jesus é Senhor da história. Ele tem o mundo em suas mãos. Tudo está sob o seu conhecimento e seu controle. Isso combina com as palavras do próprio Senhor Jesus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esta referência se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Vamos ao ponto número 2. O iminente juízo divino. Outra lição desse quadro apocalíptico: os juízos de Deus são inegáveis. Desde os tempos antigos, Deus exerceu seus juízos objetiva e firmemente. Objetivamente, porque com seus juízos, o Senhor Javé tinha propósitos definidos. Já na história de Israel, isso ficou plenamente demonstrado. Veja-se a libertação do povo, que implicou tremendos juízos sobre Faraó e o Egito. As pragas que assolaram os egípcios significaram, ao mesmo tempo, a libertação de Israel. Você encontra esta referência no livro de Êxodo, capítulos 7 a 12. No desenrolar dos acontecimentos do fim dos tempos, entre parênteses, complexos escatológicos referidos no Apocalipse, fecho parênteses, há que se destacar pelo menos 2 realidades. A humanidade se desviou de Deus, como também aconteceu nos antigos tempos do Velho Mundo. E, além disso, registra-se a terrível realidade das forças do mal contra o povo de Deus, já no período da Antiga Aliança. Realidade que também, no fim dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus, será muito forte. Virá um tempo de grande provação para a igreja e de juízo sobre a civilização incrédula e pagã. Vamos para a letra B. É preciso distinguir entre o povo de Deus, a igreja,
e os incrédulos, isto é, os não seguidores de Jesus. As pragas e os juízos divinos cairão sobre a população idólatra, seguidores da besta. Esse é o grupo de pessoas chamado no Apocalipse de moradores da terra. Expressão que se repete várias vezes nesse livro. Vejamos. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Abro aspas. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Outra referência, Apocalipse 9, verso 13. Abro aspas. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Fecho aspas. Outra referência, Apocalipse 11:10, abro aspas. E os que habitavam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Outra referência, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, abro aspas. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Fecho aspas. Outra referência, Apocalipse capítulo 14, versículos 17 a 19, abro aspas. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. O livro de Apocalipse não confunde esses dois grupos. Mas vamos ao ponto número 3. O anúncio do agir de Deus. As trombetas anunciam solenemente o agir divino. O soar das trombetas, acompanhado do derramamento das taças da ira de Deus, constituem um quadro ao mesmo tempo solene e também terrível. O texto não deixa dúvida quanto aos seguintes fatos. A. As trombetas anunciam os flagelos que atingirão grande número de pessoas. Letra B. Não serão atingidos os seguidores do Cordeiro. Eles estão sob proteção divina, capítulo 9. Mas sim, os seguidores da besta, o anticristo. Letra C. A última trombeta, a sétima, anuncia não o fim propriamente dito, mas o início do fim. Leia lá em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19, que inclui os 7 flagelos. Abro aspas. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Fecho aspas. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgamento, de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir
os que destroem a terra, fecho aspas. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Digno de nota é que esse período do fim não termina imediatamente, mas de certa forma prolonga-se por um tempo. A impressão que se tem é que a misericórdia de Deus se faz presente, mesmo numa época em que os juízos divinos estão sendo executados. Todavia, a humanidade enganada pelo inimigo não se converte ao Senhor. Vejamos. Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Fecho aspas. Outra referência, Apocalipse, capítulo 16, versículo 10, abro aspas. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Eles mordiam as suas línguas de dor. Por outro lado, o autor George Ladd sugere que será nesse tempo, imediatamente antes da volta do Senhor, que o povo judeu como um todo se voltará para o Messias, convertendo-se a ele. Quem sabe os horrores das taças da ira de Deus despertarão muitos da antiga aliança para reconhecerem o Salvador. Leia, pois, Apocalipse 1, capítulo 11, versículos 11 a 13. E eu leio para você adiantadamente. Abro aspas. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Conclusão e aplicação. Reforcemos esta declaração, sem poder explicar os pormenores, os textos no Apocalipse que falam sobre selos e trombetas, incluindo as taças da ira de Deus, que não podem ser ignorados pelo leitor desse último livro da Bíblia. Eles nos informam a respeito da severidade dos juízos divinos sobre os adoradores da besta e, portanto, seguidores do anticristo. Assim, esta é a pergunta crucial no Apocalipse. De que lado estamos? O tempo do fim, mais do que nunca, será um enorme desafio à fidelidade dos cristãos em relação a Cristo. Mas conforta-nos a promessa da proteção do Senhor. Mesmo que isso não signifique sermos poupados da perseguição do inimigo, mas sim das pragas que cairão sobre os incrédulos. Que o Senhor nos ajude a nos apropriar desta realidade que acabamos de estudar. Amém.